Fala galera, Pirran aqui. Dia 21 de novembro de 2024, faz exatamente 20 anos que o Nintendo DS foi lançado. Então bora relembrar a história dele pra comemorar? This is the part where it turns you on. Lighter, brighter. The new Nintendo DS Lite. A ideia por trás de trazer um console com duas telas era fazer com que ele fosse mais acessível para jogadores casuais, tendo uma tela de toque. E ao mesmo tempo também que ele pudesse proporcionar uma experiência única, e bem diferente do concorrente dele que era bem mais potente. E realmente o DS reinou como um videogame com um joguinho diferente, principalmente com joguinhos casuais, e também com ótimos RPGs, porque ele usava a tela de toque para navegar pelos menus, e também para navegar em masmorras nos Dungeon Crawlers. Além das duas telas de diferencial, ele veio com uma retrocompatibilidade nativa com GBA. Pelo menos o DS Fat e o DS Lite tinham uma entrada para cartucho de GBA. Então isso fez com que o console já no dia do lançamento ele tivesse uma biblioteca enorme de jogos para concorrer com o PSP, enquanto o PSP só tinha os joguinhos de lançamento. Mas infelizmente essa retro foi tirada com o DSi e o DS XL. Yes, sir. Beautiful day. A nice fast track today. Stay with him. Only 3 laps to Come go. Our on. leaders are neck and neck. And holy cow! Where in the world did that come from? Is that debris down there? Or is it a pitching wedge? Whatever it is, race fans, these lead cars are getting absolutely pummeled. Now you can affect the race from anywhere. Take on the world with Mario Kart DS and Nintendo Wi-Fi connection. Mas vamos falar um pouco mais sobre as versões do DS agora. O Fat foi a primeira versão do DS lançada. Originalmente o nome dele não é DS Fat, mas todo mundo ficou conhecendo ele assim porque ele é bem mais gordinho e maior que os outros DS. Ele é praticamente um trambolhão mesmo. E ele tem alguns problemas. As telas dele têm bem pouco brilho, tanto que muita gente faz mods no console para que ela seja mais brilhante e melhor. A tela também tem um ângulo de visão meio baixo, então dependendo como é que tu segura o console, tu não consegue enxergar quase nada nas telas. Então se vocês quiserem comprar um DS para jogar e não só para colecionar, eu não recomendo o Fat não. Em 2006, 2 anos depois, saiu o DS Lite. E o DS Lite foi uma boa numa revisão com o Fat. Primeiro que ele é bem mais portátil, bem mais fininho. Esse finalmente cabe no bolso. E essa versão Lite manteve a entrada para jogos de GBA, então não tem nenhuma desvantagem comparado com o Fat. E ele também resolveu o problema da tela. A tela dele é bem mais brilhante e tem um ótimo ângulo de visão. Mas sério, o DS Fat era só para jogar no escuro completo, no breu, para enxergar aquela tela. E em 2008 saiu o DSi. Infelizmente ele perdeu essa retrocompatibilidade com o GBA, mas ele veio com uma tela 0.25 polegadas maior, a do DS são 3 polegadas, o do DSi é 3.25, e ele também veio com entrada para cartão de memória e com uma loja online para comprar joguinhos, o que é uma boa de uma evolução. E para quem quer jogar GBA, o DSi tem como emular joguinho de GBA sim, se vocês configurarem ou usarem cartão R4 com um joguinho de GBA, e funciona bem de boa. Em 2009, um ano depois, saiu o DSi XL, que é a versão grandona do DS. Diferente das 3 ou 3.25 polegadas, ele tem 4.2 polegadas, é enorme a tela do DS XL. E essa é a única diferença dele mesmo pro DSi. Ah, e o DSi também tem câmera, tinha esquecido de comentar isso. O DSi XL também tem câmera. E se eu fosse recomendar algum DS para comprar hoje em dia, eu recomendaria o DS XL, porque a diferença de preço dele pros outros é bem baixa. Ele tem uma tela bem maior e ele roda todos os jogos que os outros rodam com uma tela grande. Sem contar que ele também roda GBA via emulação, dentro dele mesmo. Ou no próprio SD, que vocês podem instalar emulador, ou com cartão R4. E se vocês estão gostando do vídeo até aqui, pessoal, não se esqueça de deixar o like e um comentário e se inscrever no canal também, que logo eu vou trazer mais vídeos sobre Nintendo DS e também bastante vídeo sobre joguinhos e sobre anime pra vocês. Isso vai me ajudar bastante. Once upon a time, princesses were called to rescue 2 captured plumbers. They trained intensely to master the skills necessary for survival. If you can stand up to really mean people, maybe you have what it takes to be a princess. Your mission? To use fire, wind, and water to save Mario and Luigi. Super Princess Peach, only on Nintendo DS, rated E for everyone. E agora voltando pro assunto do videogame mesmo, vamos falar um pouco sobre a guerra de consoles entre a Sony e a Nintendo nos portáteis.
O Nintendo DS ele é o segundo console mais vendido da história. Ele vendeu 154 milhões de cópias, o Play 2 vendeu 155, então por pouquinho ele não venceu o Play 2. E o PSP, o concorrente dele, vendeu, aspas, apenas 80 milhões de unidades. É uma diferença brutal, é quase o dobro, mas 80 milhões ainda é bastante coisa, principalmente para um portátil estreante da Sony. E sinceramente, eu na minha vida inteira nunca tinha visto um DS até eu comprar um. Nem parece que foi uma febre tão grande. Até o PSP também, a primeira vez que eu vi um PSP na minha frente foi em 2013. Vocês verem como a gente vive num país pobre e desgraçado, né? Mas fazer o que, né? Come on. Yes. Keep going. Come on. Come on. Yes. Yes. Way to go! Mario vs Donkey Kong 2. Only on Mas agora Nintendo. voltando a falar do DS, né? O DS lançou primeiro nos Estados Unidos, nesse dia que eu falei no começo do vídeo, e junto com ele lançaram alguns jogos. Um deles foi o Super Mario 64 DS, que é basicamente um port do Mario 64 com multiplayer nativo, vários personagens para escolher e o gráfico um pouco melhorado comparado com o 64. Então sim, o DS é mais potente que o 64 em questão de gráfico. E esse Mario 64 DS ele veio muito para mostrar a diferença de um DS para um GBA e como ele tinha potência para rodar jogos completamente 3D. Também foi lançado junto o Mr. Driller, que é tipo um Tetris de maluco, é bem esquisito. Teve também um The Sims todo bizarro, meio de missão, meio de campanha esquisito. Um jogo estranho de minigame japonês, Feel the Magic XYXX, que é meio um jogo de, sei lá, um homem tentando conquistar a mulher, uns minigames bem esquisitos, é bem um jogo japonês bizarro mesmo. Saiu junto também o Spider-Man 2, que é um joguinho de ação 2D, meio meia boquinha. Também saiu o Asphalt Urban GT, que é um joguinho de corrida arcade. O Ping Paws, nome estranho, que é meio que uma mistura de Budipok com MSN, que é das antigas, vai entender a referência. Mas é um joguinho meio de coisinha social. E também foi lançado o Ridge Racer DS, que também é outro joguinho de corrida arcade. Agora bora falar dos jogos mais vendidos do console. O mais vendido foi o New Super Mario Bros., que vendeu 30,8 milhões de cópias, muita coisa, e foi lançado em 2006, 2 anos depois do console ter sido lançado. Ou praticamente um ano, né, porque o console foi lançado no finzinho do ano. E ele foi um jogo extremamente inovador no Mario. Hoje em dia tu olha e acha que era um jogo normal, mas ele foi digamos que a volta do Mario para os jogos 2D. E ele trouxe uma repaginação de gráfico que foi muito bonita pra época também. O gráfico dele é até que impressionante pro DS. E esse New Super Mario Bros. Fez tanto sucesso e deu tão certo que até no Wii U ele ainda teve jogos com esse estilo visual e dessa franquia lançados. Tipo, muitos e muitos anos depois. Infelizmente o Mario do Wii U é uma bosta, mas... né, o New Super Mario do Wii U é uma bosta, mas... ainda assim, esse aqui é muito bom. E particularmente falando, pra mim é o melhor Mario 2D lançado até hoje. Tirando o Mario Wonder que eu não consegui jogar ainda. Não tive dinheiro pra comprar. E o New Super Mario do Wii é bem bom também, recomendo pra quem quiser jogar algum Mario 2D bom. O New Super Mario Bros 1, o 2 é meio merda, de DS também. Ou de 3DS, não lembro. O de 3DS também é meio merda. E o de Wii é muito bom, recomendo demais pra vocês. E o segundo colocado é o Nintendogs, que saiu em 2005 e vendeu 24 milhões de cópias. Isso mostra a força que o DS tinha com o público casual e com as mulheres também. Esse joguinho é um simulador de cuidar de cachorrinho filhote, então é bem um joguinho casual. E uma coisa engraçada é o tanto de DS rosa que tem pra vender no mercado. Os meus 2 DS são rosa até também. Em terceiro lugar, a gente tem o Mario Kart DS, que foi lançado em 2005 e teve 23,6 milhões de cópias vendidas. É, Mario Kart e tá no DS, né? Não tem muito o que falar sobre esse jogo. Mario Kart, em qualquer lugar que lança, é um sucesso absoluto. Em quarto lugar, a gente tem Brain Age Train Your Brain in Minutes a Day, que vendeu incríveis 19 milhões de cópias e foi lançado em 2005. Sabe por que eu falei incríveis 19 milhões? Porque esse aqui é um joguinho cheio de minigame focado em exercitar o cérebro. Tipo jogo da memória, Sudoku, esse tipo de coisa assim. E cara, é um absurdo ter vendido 19 milhões de cópias num negocinho tão simples. E essa é mais uma prova que o público casual reinava no DS. Eu realmente não esperava que um joguinho desses vendesse tanto assim.
Em quinto lugar, finalmente a gente tem um Pokémon, o Pokémon Diamond and Pearl, Pearly, que foi o primeiro jogo que saiu no DS. Ele saiu em 2006 e vendeu 17,6 milhões de cópias, que é muita coisa também. E sinceramente esse jogo ele é bem merda mesmo, ele é péssimo de se jogar. E não é porque o jogo em si é ruim, é porque ele vem com alguns problemas de performance. Ele roda meio lagado no videogame, tem algumas quedas de frames. E também os menus são extremamente lentos. Entrar e sair da luta é lento. Navegar no menu é lento. Atacar é lento. Todas as animações são em câmera lenta nesse jogo. E isso foi consertado no Pokémon Platinum, que seria a versão definitiva do Diamond and Pearl. Então, se vocês forem jogar um Pokémon da quarta geração, eu recomendo o Diamond não, eu recomendo o Platinum. E muita gente fala que o Pokémon Platinum é o melhor Pokémon já lançado. Eu não concordo, sinceramente, não achei o jogo tão bom, mas com certeza é a melhor versão pra se jogar. Em sexto lugar, mais Pokémon, vocês vão ver que o top 10 é quase só Pokémon. É o Black and White, que vendeu 15,6 milhões de cópias, e ele saiu em 2010, quase no fim da vida do console. E cara, pelo que o pessoal fala, que o Black and White é um flop, eu achei que ele tinha vendido pouco, mas ele vendeu quase a mesma coisa que o Diamond. Que loucura. E esse Black and White, ele tem um diferencial de tentar focar bastante na história do jogo, e tentar ser um pouco mais sério do que os Pokémons normais, que são meio bobinhos. E ele acabou tendo uma continuação, que é o Black and White 2, que infelizmente esse sim flopou. E teve vários problemas no Black and White 2. O primeiro é que ele saiu quando já existia o 3DS no mercado, o que meio que fez o pessoal ficar meio confuso, talvez. Ele também é um jogo do Pokémon com 2 no nome. É o único jogo de Pokémon que tem uma continuação. Então o pessoal não entendia se era realmente uma nova geração, se era um novo jogo, ou se era só uma versão melhorada, tipo um Platinum da vida, só que dessa geração. E sim, era um jogo novo com uma nova história. É uma continuação realmente do primeiro. Em sétimo lugar a gente tem o Brain Age 2. More Training in Minutes a Day. Esse aqui vendeu 15 milhões de cópias, bastante coisa também. Quase 15 milhões. 14,1, quase 15. E saiu em 2005. Ele é o Brain Age 2, né? Então não tem muito o que comentar. Em oitavo lugar, mais um Pokémon, que é o Heart and Gold and Soul Silver. Ele vendeu 12,7 milhões de cópias e saiu em 2009. Ele é um remake da segunda geração, que muitas pessoas falam que é a melhor geração de todas, e muitas pessoas também falam que esse é o melhor jogo de todos por ser um remake da melhor geração. E ser melhor que o jogo original. E eu joguei ele, cheguei a zerar, e ele é um jogo extremamente extenso e bem difícil também. Ele leva fácil 30 horas pra zerar. Se vocês forem ver na internet os walkthrough e meio que o pessoal jogando retinho a história, sem se perder, sem grindar muito, ele tem tipo 20 e poucas horas pra zerar. Sério, é absurdo. Eu jogando zerei em 30 e poucas. Tanto que eu fiquei bem enjoado no finzinho do jogo, porque tava meio repetitivo já. Eu tava tendo que grindar pra derrotar o chefão final, depois do pós-game. Mas pra quem quer um Pokémon legal, esse aí vale bastante a pena. Eu realmente gostei bastante de jogar ele. Em nono colocado a gente tem o Animal Crossing Wild Roads, que vendeu 11,75 milhões de cópias e saiu em 2005. Hoje em dia praticamente todo mundo conhece Animal Crossing, ele ficou bastante famoso no Switch, na época da pandemia, que ele saiu e tava todo mundo jogando, querendo fazer amiguinho num joguinho de mentirinha. E ele é um jogo de conversar com o NPC, fazer umas taskzinhas, decorar a casa, um joguinho bem casual, que a galera gosta bastante. E hoje em dia faz muito sucesso. E dá rios de dinheiro pra Nintendo. Eu realmente não conhecia até sair no Switch. E, sinceramente, nunca joguei, nunca tive nem interesse em jogar ele. Sei lá, me parece meio chato. E em décimo colocado, a gente tem o Super Mario 64 DS, que foi o joguinho de lançamento do console, que vendeu 11 milhões de cópias. Eu sinceramente esperava que ele estivesse no topo da lista por ter saído junto com o DS e também por ter sido, o Mario 64. Pro pessoal jogar e todo mundo fala tão bem do Mario 64. Eu particularmente não gosto muito, mas a galera fã de Mario ama ele. E pra quem quer saber sobre as outras franquias da Nintendo, o Zelda mais vendido do console foi o The Legend of Zelda Phantom Hourglass, eu acho que assim se fala, não sei falar essa palavra aqui, que vendeu 4,76 milhões de cópias. O Kirby mais vendido foi o Kirby Superstar Ultra, com 3,94 milhões de cópias. E o Metroid Prime Hunter vendeu só 1 milhão de cópias. É bastante coisa, mas comparado com as outras franquias, ele foi um flopaço. E sinceramente eu não sei porquê. Talvez seja por causa dos controles ruins. Que, jogar joguinho
mirando com a tela do DS nossa, é horrível. E, né, ele é um joguinho FPS que tu mira com a tela. Mas o gráfico dele é bem bonito, pelo menos. Control all your favorite characters just by touching them. Super Mario 64 DS for Nintendo DS. Rated everyone. E vocês perceberam que, tirando Pokémon, os jogos mais vendidos foram de 2005 e 2006? Tirando raras exceções, né, que é Pokémon. Pokémon sempre vende. Em 2007 foi lançado o cartão R4, que é a maneira mais conveniente e comum de se jogar joguinhos pirata do Nintendo DS. Não sei ao certo quanto o R4 influenciou no desempenho dos jogos lançados depois de 2007, mas para vocês terem noção, o R4 vendeu quase 1 bilhão de unidades. Bilhão com um B. Se vocês juntarem, acho que todos os jogos vendidos no DS não dá 1 bilhão. Não sei nem se dá 500 milhões, pra vocês terem noção. Eu particularmente tenho 3 em casa. Eu obviamente não uso pra jogar jogos pirata porque é crime, né, pessoal? Mas eu tenho pra bonito, né? Eu tenho porque eu sou colecionador. Não é porque eu jogo o joguinho no meu R4, no meu 3DS, no meu 2DS XL. É só pra bonito. Mas mais especificamente, ele vendeu 948 milhões de unidades. Aproximadamente 6 R4 para cada DS. Bom, mas por que o R4 vendeu tanto assim? Alguns R4 eles têm um Time Bomber dentro, que seria um código que faz com que ele pare de funcionar quando o videogame chegue em determinada data. Eu tinha um R4 que, sei lá, em 2018, em algum mês de 2018, ele simplesmente parou de funcionar. E aí, pra reverter isso, tu tem que voltar a data do console pra alguma data antes do Time Bomb ativar. E daí ele volta a funcionar. E bom, como o 2007 não tinha tanta... o pessoal não usava tanta internet, não tinha informação por aí, talvez o pessoal realmente achasse que tinha estragado o R4 e comprasse um novo por causa disso. E outro motivo do pessoal ficar comprando bastante R4 é que tem várias versões dele. E alguns R4 eram meio fracos e acabavam lagando em alguns jogos. E isso pode fazer com que o pessoal tenha acabado comprando versões mais atualizadas e irem comprando novos e novos sempre que sair uma nova versão. Outra coisa é que, principalmente nos tempos mais modernos, é muito barato tu comprar um cartão de memória com R4. A diferença de preço do R4 é bem baixa. E muita gente opta por comprar um R4 com um cartão de memória junto já pra vir cheio de joguinho, não precisa nem baixar na internet. Então, tá aí mais um motivo pra se ter mais do que um R4 hoje em dia. Tanto que meu terceiro R4 que eu comprei, 2, né? Um estragou, um lagava os jogos, e o terceiro que eu comprei, já comprei com um cartão SD com um joguinho dentro. Mas nunca joguei nenhum dos jogos, tá, pessoal? Porque, né, pirataria não pode. E outro motivo também pro R4 ainda continuar vendendo é que ele funciona no 3DS. Então tu consegue jogar no 3DS jogos de DS com R4, sem instalar nenhum homebrew, nem nada. Diretaço, com o console original bloqueado, vocês conseguem fazer isso. E também, já faz, o quê? Uns 17 anos que saiu o R4, então o DS ficou uns 8 anos no mercado, entre 6 e 8 anos no mercado, enquanto o R4 tá aí há 17 anos, então tá aí mais um motivo pra ele ter vendido mais que o DS. Bom, mas esse foi o vídeo, pessoal, falando um pouco sobre o DS. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem deixar um feedback aí nos comentários, o que eu posso melhorar, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham do Nintendo DS. E se puderem se inscrever também no canal, que eu vou trazer mais vídeos aí sobre DS, sobre videogame no geral, animes e coisas assim. Se inscrevam aí pra apoiar. E bom, o vídeo foi esse e tchau, tchau, pessoal.